A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Hoje é dia da lição do Juvenis, viu? Já estamos na lição número 11, que traz por título Epístola às Igrejas. Meu Deus do céu, viu? É pura doutrina nessas epístolas. Se você não me conhece, eu sou pastor Germano Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEDEB e também CJDB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando a lição de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar tranquilo, de todas essas revistas, nós também estamos postando dinâmica, viu? Por favor, deixa aqui nos comentários, hashtag amo dinâmica, que eu vou deixar a partilha toda especial para você. Mas sem demora nenhuma, vamos agora para o nosso conteúdo, se Deus assim permite. Pois é, meus queridos amados irmãos, vamos dar seguimento aqui. Já estamos na lição número 11 do Juvenis, viu? E finalmente chegou a hora de nós estudarmos um pouquinho acerca das epístolas às igrejas. E você sabe, irmãos, quando nós estamos falando acerca de epístola, nós estamos falando das doutrinas dos apóstolos. É isso aí. Vamos deixar bastante claro, haja doutrinas. Praticamente, irmãos, as doutrinas da igreja são dadas pelos apóstolos. Outras palavras, quando nós estamos falando de epístolas, nós estamos falando de cartas que foram enviadas às igrejas que tinham sido abertas pelos apóstolos. Você sabe muito bem que aonde chegava o apóstolo, iniciava o trabalho. E assim aceitava um, aceitava dois, aceitava três. Os apóstolos ficavam ali por um período ensinando a palavra do Senhor. Mas depois eles precisavam sair e ir para outros lugares. E eles já deixavam um obreiro ali tomando conta. Ou pedia que na igreja de Jerusalém pudesse enviar um. A igreja em Éfeso pudesse enviar um obreiro para que pudesse ficar tomando conta daquela igreja. Mas, de repente, quando aquela igreja começava a ter dúvida com relação à doutrina, quando aquela igreja começava a ter uma prática diferente da vontade do Senhor, então era solicitado que os apóstolos pudessem enviar uma carta explicando determinados temas. Então, na verdade, as epístolas, as cartas, são a resposta dos apóstolos com relação aos problemas que estavam acontecendo dentro das igrejas. Todo o problema que tinha dentro das igrejas, que os apóstolos eram informados e não estavam lá para resolver, eles enviavam a carta. Por exemplo, a carta aos primeiros Coríntios, era o problema que tinha em Coríntios. Paulo escreveu a carta. Segundo Coríntios, Paulo escreveu a carta. A mesma coisa, a igreja de Éfeso. Paulo também escreveu uma carta para trazer ilustrações como resolver os conflitos existentes dentro das igrejas, viu? Mas aqui agora vamos ver um pouquinho a questão das estruturas dessas cartas. No texto principal, o comentarista colocou: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. E meus irmãos, nesse texto principal é destacado a questão do evangelho de Cristo, que estava sendo pregado nos quatro cantos da terra. Os apóstolos, os missionários estavam levando a palavra de Deus e fundamentando essa igreja. Então esse evangelho precisava ser explicado, porque as pessoas não tinham entendimento. O que eles conheciam era a cultura judaica, mas agora eles precisavam entender e compreender o evangelho. Você sabe o que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boas novas. Pregando agora as boas novas de Cristo Jesus para trazer salvação à humanidade, tanto aos judeus como também aos gentios. Você sabe muito bem que essa questão de abrir o evangelho para os gentios trouxe muita confusão na igreja. Porque os judeus queriam porque queriam que as pessoas que eram gentios estivessem aceitando a Jesus e continuassem na prática judaica. Ah, pastor, quem são gentios? Gentios são todas as pessoas que não são judeus. Quem não é judeu, eles consideram como gentios. Ah, você pergunta, então a igreja é gentil? Não, irmãos, nós não somos mais gentios. Aqui agora, os objetivos dessa aula. Você sabe também que o objetivo é aquilo que você deve alcançar após ensinar essa aula, tá bom? São 3 objetivos. Vamos lá. Conhecer o número de epístolas e as suas autorias. Compreender o propósito gerado pelas epístolas. E em terceiro, entender a relevância das epístolas para a igreja atual. São 3 objetivos, um pouquinho mais teórico e um pouquinho mais espiritual, essa última opção, para que os seus alunos possam ter entendimento, para que os seus alunos possam entender a necessidade de ler as epístolas, compreender as epístolas e aplicar as epístolas na sua vida. Vamos estar estudando, conhecer o número das epístolas, compreender o propósito das epístolas e entendermos também a relevância das epístolas para a igreja hoje, viu? A leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao 9. E Efésios capítulo 6, versículo 13 a 19. Epístola
Uma epístola é uma correspondência escrita a um ou mais destinatário, seja em caráter público ou privado. Em outras palavras, basicamente, uma epístola é uma carta que pode ser direcionada a uma pessoa ou a várias pessoas ou a uma comunidade. Na Bíblia, a maior parte do conteúdo do Novo Testamento é formado pelas epístolas. Nós temos na Bíblia Sagrada cerca de 21 epístolas com várias divisões. Vamos estar estudando tudo isso hoje nessa revista. Anote aí, pegue a sua caneta para você anotar, viu? Por exemplo, as cartas foram escritas às igrejas e irmãos com instruções doutrinárias e práticas para a vida cristã. Através da leitura e de estudo dessas cartas, os discípulos de Jesus podem se tornar cada vez mais sábios e prudentes com relação à sua conduta cristã. Veja só, irmãos, é tão necessário nós percebermos, irmãos, que as epístolas foram inspiradas por Deus. Tudo aquilo que está nas epístolas são para ensinamento para a nossa vida, para que nós possamos compreender qual a vontade de Deus para conosco. Então as epístolas têm que ser lidas, têm que ser respeitadas e têm que ser seguidas também. Muitos problemas existentes na igreja naquela época acontecem até hoje. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Nesta lição vamos estudar as epístolas bíblicas, bem como o propósito geral e a relevância de cada uma para a igreja hoje. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas, também chamadas de cartas ou missivas. Elas vão de Romanos até Judas. São divididas didaticamente em duas categorias: epístolas paulinas e epístolas gerais. Elas são divididas praticamente em duas categorias: epístolas paulinas, porque foi escrito pelo apóstolo Paulo, e epístolas gerais, que teve vários outros autores, que também foram discípulos de Jesus. De Romanos até 2 Tessalonicenses, que no total soma 9, são dirigidas à igreja, são direcionadas para alguma igreja. De 1 Timóteo a Filemon, 4 cartas, as 3 primeiras, conhecidas como pastorais, são dirigidas a indivíduos. Hebreus é uma carta dirigida aos judeus cristãos. 7 cartas de Tiago até Judas são gerais ou universais e são dirigidas à comunidade de cristãos. Todas as epístolas, de Romanos até 2 Tessalonicenses, que no total soma 9, são as dirigidas às igrejas. De 1 Timóteo até Filemon, 4 cartas, as 3 primeiras, conhecidas como pastorais, são dirigidas a indivíduos. Hebreus é uma carta dirigida aos judeus cristãos. 7 cartas de Tiago até Judas são gerais e universais e são dirigidas à comunidade de cristãos, embora destinados também a pessoas. 2 e 3 João estão inclusas entre as 7 igrejas deste último grupo. O apóstolo Paulo é autor de 13 das 21 epístolas. Por esta razão, recebe o nome de epístolas paulinas. Elas vão de Romanos a Filemon. No capítulo 1, versículo 1 de todas as epístolas, Paulo se identifica como remetente. Você pode conferir na sua Bíblia Sagrada. Sempre Paulo se apresenta. Até para quê? Para que possa transmitir a sua autoridade enquanto também apóstolo. Algo que era bastante criticado. Tinha muitas pessoas no tempo bíblico que não gostavam que Paulo se intitulasse como apóstolo, já que ele não conheceu Jesus enquanto vivo. Mas Paulo teve encontro com Jesus. Paulo conheceu Jesus Cristo, porque o próprio Jesus se apresentou a ele quando ele estava indo para Damasco perseguir a igreja. Conheceu ao Senhor. Paulo conheceu a Jesus Cristo de Nazaré nesse episódio. Então ele tinha autoridade dada por Deus para ser também apóstolo. E é por isso que sempre ele vai confirmar sua autoridade de escrever, de ensinar a palavra do Senhor e até se titular como apóstolo dos gentios, porque a sua grande pregação sempre foi direcionada para os gentios. Irmãos, apoiaram a Paulo no momento da produção das cartas. Por exemplo, em Romanos, Paulo é o autor e o remetente, mas o escrevente foi Técio. Romanos capítulo 16, versículo 22. Em 1 Coríntios, irmão Sóteres é remetente com Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Na segunda carta, por sua vez, Timóteo é remetente com Paulo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Bem como em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Filemon, número 1. 1 Tessalonicenses 1 e 2, além de Paulo e Timóteo, na saudação inicial consta Silvano. Os Gálatas, o apóstolo cita, e todos os irmãos que estão comigo. Gálatas capítulo 1, versículo 2. Em outras palavras, irmãos, essas cartas escritas por Paulo, não foi ele somente que escreveu. Ele teve também a ajuda de outras pessoas que estiveram também presentes nesse momento.
tá ok? E isso a Bíblia deixa bastante claro. Outros irmãos também apoiaram o apóstolo Paulo na produção dessas cartas. Eita maravilha, irmãos, ninguém faz a obra do Senhor sozinha não. Nós precisamos de ajuda e precisamos também reconhecer. Quando Paulo coloca o nome desses irmãos aqui, é para deixar bastante claro que ele não fez nada sozinho não. Ele também precisava de ajuda. Tem muitas pessoas que são ajudados, tem ajuda de outras pessoas, mas não reconhece não, viu? Reconheça o trabalho dos outros, dê glória, valorize aquilo que as pessoas... Valorize o trabalho das outras pessoas também. Tem pessoas que querem ter seus trabalhos reconhecidos, mas não reconhecem o trabalho de ninguém. Paulo aqui deixa ensinamento, nós precisamos reconhecer o trabalho também das outras pessoas. No item 2 da nossa lição, cada carta tem seu destinatário específico, comumente identificado logo nas saudações. Vejamos aqui agora os destinatários de cada carta. Por exemplo, as epístolas aos Romanos foi escrita aos que estavam em Roma. Coríntios, a igreja em Corinto. 2 Coríntios, a igreja em Corinto. E aos santos de toda a Caia. Gálatas, as igrejas na Galáxia. Efésio, a igreja em Éfeso. Filipenses, a igreja em Filipos, com os bispos e diáconos. Colossenses, a igreja em Colossos. 1 e 2 Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. 1 e 2 Timóteo, ao jovem Timóteo, filho na fé de Paulo. Tito, ao também filho na fé de Paulo, Tito. Filemon, ao amado Filemon, a nossa amada irmã Áfia. E também a Ágripo, e a igreja que está em sua casa. Filemon, capítulo 1, versículo 2. Vamos agora para as epístolas gerais, autorais e destinatários. E, meus irmãos, essa revista tem um cunho teológico. Por isso que você precisa anotar as informações para que você possa passar essas informações para os seus alunos. Por exemplo, a autoria das epístolas gerais. Completa as 21 epístolas, as 8 chamadas gerais. A maioria conhecida pelo nome doutor, por exemplo, Tiago, Judas, irmão de Tiago, apóstolo Pedro, apóstolo João, identificado como ancião e presbítero. A carta aos Hebreus, por sua vez, é a única da qual a autoria é desconhecida. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Acredita-se que foi o apóstolo Paulo, mas ninguém pode confirmar com relação a isso. Destinatários. O primeiro versículo do capítulo 1 de cada epístola geral identifica especificamente os destinatários, exceto 1 João, que é destinado àqueles chamados carinhosamente de filhinhos e amados. Logo, o escritor aos Hebreus não identifica especificamente os destinatários da sua epístola. Pelas características do texto, estudiosos acreditam ser dirigido aos hebreus cristãos. E 4 da nossa lição, propósito e relevância. O propósito geral das epístolas é reforçar a centralidade de Cristo como fundamento da doutrina da igreja. Nela, os destinatários são instruídos a rejeitar os falsos ensinamentos, as heresias, consolado de suas lutas e provações, serem animados a crescer na fé em Jesus Cristo, apesar das perseguições, e exortar a ter uma vida de temor e comunhão, além de buscar constantemente a santidade e o serviço do Senhor. Nas epístolas paulinas, vê-se também nitidamente que entre os propósitos do apóstolo Paulo está a defesa de seu apostolado, posto em dúvida por seus opositores. Já falei sobre isso. Ninguém queria acreditar Paulo como apóstolo. Só que Paulo foi escolhido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo foi chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo. Ao desqualificá-lo, também colocaria em descrédito os seus ensinos, que combate fortemente as heresias de sua época. O apóstolo João, por sua vez, cita várias vezes as razões de seus escritos. A relevância das epístolas para nós, ainda hoje, ela é incontestável. Os seus ensinamentos continuam sendo fundamentais e úteis, pois os ataques da fé cristã continuam sem trégua, bem como a nossa constante luta contra a carne. Romanos capítulo 7, versículo 7 ao 25. Contra os principados, potestades e ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outras palavras, nós estamos em constante lutas. E as epístolas gerais e as epístolas paulinas servem para nós entendermos que os apóstolos passaram por isso. No início da igreja teve lutas, teve dificuldade, mas eles perseveraram e conseguiram vencer. Da mesma forma que nós também vamos vencer, se nós perseverarmos em oração e constância no Senhor, nós também seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, mas nós precisamos permanecer firmes e constantes na obra do Senhor.
Portanto, estejamos munidos de toda a armadura de Deus, contida em sua palavra, a fim de vencermos todos os nossos inimigos. Em outras palavras, irmãos, lê as epístolas, tenha conhecimento da palavra do Senhor. As epístolas servem para chamar nossa atenção, que nós precisamos buscar Deus constantemente, em nome de Jesus de Nazaré, viu? Já vou encerrando aqui, deixando a paz do Senhor para você, que o Espírito Santo aplique essa palavra no meio do seu coração, para que cada vez mais nós possamos ter entendimento da palavra do Senhor. Se você gostou desse vídeo, já sabe, viu? Deixe o comentário, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, que é fundamental, para que assim você receba os nossos vídeos, viu? Eu vou postar também para você a dinâmica dessa aula, que está sensacional, viu? E se você quiser, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e do canal Descomplicando a Teologia, e nós vamos fornecer para você o slide dessa aula, a dinâmica por escrito, dinâmica por vídeo, leitura diária, despertador, um card para que você possa enviar para os seus alunos, cartazes de motivação. Vamos dar também ideias para encerramento do trimestre, viu? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o suporte. O que é que eu faço para ser membro? Vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar no grupo de informações. Quando você chegar lá, eu vou mostrar tudo aquilo que você tem direito. É mais de 20 benefícios. Pastor, precisa pagar para ser membro? Precisa pagar, porque tem uma pessoa preparando esse material, mas pode ficar tranquilo, é praticamente a Coca-Cola do mês, mas são mais de 20 benefícios. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia.